Então, dando continuidade, então, a psicose, então, com φ, né, igual a zero, ou seja, com algo aí dessa significação fálica igual, né, a zero, ou seja, ela não funciona, ela não é escrita, nós vamos ter, então, a ausência de significação fálica. E o P igual a zero é essa questão dessa foraclusão do nome do pai. São duas coisas distintas, não sei se vocês conseguiram perceber. O nome do pai, ele produz aí, ele aponta para uma significação fálica, né? Um falo que ele é significado, ok? Então, se a gente tem aí o nome do pai igual a zero, nós vamos ter também aí o que? Alucinações, alterações no campo da linguagem e o eco de pensamento, tá? Então, nós vamos ter essas consequências aí. Por quê? Porque é algo que não foi inscrito dentro do aparelho psíquico e a linguagem é esse mediador aí que tem essa capacidade de traduzir o que está do campo do real para dentro do aparelho psíquico, tá? Que é essa parte aí desse simbólico, né? O aparelho psíquico ele é basicamente simbólico, tá? E a ausência aí, né, da significação fálica, ou seja, dessa produção de significação. Porque é isso que o significante fálico faz, ele capacita a produção de novas significações, de significar isso de novo, e de novo, e de novo, e mais uma vez, né, nessa tentativa aí de fazer com que algo aí desse real consiga ser simbolizado. Isso é uma tarefa do início ao fim da vida, tá? Mas na psicose, o que nós vamos ter é essa ausência aí do significante da vida e do sexo, tá? Do significante que media esses sexos, tá? Atestada pelas ideias delirantes de sexualidade do corpo, tá? O que a gente vê é exatamente isso. Por isso que a gente fala que na psicose nós não temos aí uma escolha sexual, na medida que para a gente fazer uma escolha, essa escolha é fálica. Não tenho falo, quero falo, então nós estamos na lógica feminina, né? Ou tenho falo e isso me capacita a ter meus objetos de desejo, que seria então a lógica masculina. Ou seja, é preciso de se reconhecer esse falo aí, isso que fala quem eu sou, quem eu não sou, tá? O que eu quero ser, e aí eu vou tentar obter esse significante fálico para que eu possa me tornar, né? Para eu poder fazer essa escolha aí, se eu tenho ou se eu não tenho falo, o que eu preciso, o que eu não preciso, enfim, para poder fazer isso. Gente, quando nós estamos falando isso, nós estamos falando tudo de uma estrutura inconsciente, tá? Então, assim, não fiquem pensando que é algo que vai ficar, que a pessoa consciente, que a pessoa em determinado momento da vida, isso são processos inconscientes que acontecem, tá? Isso dessa nossa consciência de que a gente escolhe, isso já é feito de todo um processo aí que aconteceu antes de você se dar conta conscientemente, tá? Então, para que a psicose se desencadeie, né, é preciso que o nome do pai que foi forcluído seja evocado em posição simbólica ao sujeito. Posição terceira, já que desmonta a díade imaginária. O que quer dizer isso? Ele tá falando, lembra quando a gente falou lá do narcisismo, da imagem, né? A gente falou ali dos 3 tempos do nome do pai, né? Do primeiro tempo, a criança é o falo, no segundo momento, o pai é o falo, né? Então, nesse circuito, ou um ou o outro. Quando entra um terceiro aí entre o sujeito e entre o psicótico, e aí esse outro que faz essa díade com ele,
díade imaginária, ou seja, em um que estuda tem um professor, o que é filho tem uma mãe, o que é, né, enfim, esse par imaginário aí, né, em que um completa outro, né, esse lugar de onde eu me reconheço, e já que eu me reconheço, né, já que a gente vê que a imagem, ela passa pelo olhar desse grande outro, então é esse ponto aí de completude, em que fala que eu te escuto, né, nessa ordem aí completa, né, nessa ordem aí em que um completa o outro, né, quando essa díade imaginária, ela se rompe, tá? Isso já é uma certa quebra nessa... Há uma rachadura aí, e aí a gente pode ver que algo disso pode desencadear, ainda não desencadeou, quando algo ali de onde o sujeito se reconhece trinca, você fala, opa, não mexe porque vai desencadear. Se nós estamos na estrutura da psicose e algo trinca nessa imagem, nós não sabemos se esse sujeito tem elemento para dar conta dessa, se quebrar, essa imagem, tá? Essa imagem o quê? Dela com esse outro, desse lugar imaginário aí, tá? E aí o que ele tá falando? Trincou. Mas para desencadear, é preciso que ele desmonte, não só trinque, mas ele desmonte essa díade imaginária. Ou seja, ele evoque, né, aquele significante do pai que foi forcluído, aquele ponto ali que foi forcluído e que não entra na conta, tá? Lembra que a gente falou dessa realidade afastada, desse ponto que não se inscreve? Esse ponto que não se inscreve, quando já tem essa trinca imaginária, quando essa onda vem, ela quebra, tá? E é nessa quebra que nós vamos assistir a um desencadeamento da psicose, correto? Por quê? Porque ela desmonta ali onde o sujeito se estrutura, né, nesse reconhecimento dessa sua imagem, que é fruto de uma projeção dessa imagem. É por isso que a gente tem que ir com tanto cuidado nas entrevistas preliminares. Por quê? Porque a gente tem que saber, a gente não pode fazer qualquer intervenção. Dependendo da intervenção que você faz, você desmonta essa díade imaginária. E você, pior do que desmontar essa díade imaginária, é se colocar nesse lugar aí de terceiro entre o sujeito e seu outro, como se colocando aí nesse lugar aí de rompimento. Se ele não tem o nome do pai, pra quando se esfacela algo dessa díade, desse sujeito com o outro, e ele não tem o nome do pai para dizer o que estava em jogo, esse enigma, aí cai, tá? Eu acho que isso fica muito mais claro quando a gente pega os casos clínicos, tá? Tem muito caso clínico disponível na literatura. A gente não pode, por uma questão de ética, sair trabalhando aqui, né? Mas aqueles que já foram publicados têm toda uma autorização. Mas é muito importante a gente poder ler esses casos que trazem aí esse caso de desencadeamento da psicose. O caso clássico, mesmo que a gente faça outros casos, que a gente trabalhe outros casos, o caso emblemático é o caso Schereber, né, que o Freud trabalha. O Freud não atende o Schereber. O Freud, ele faz uma análise com base na escritura autobiográfica do presidente Schereber, tá? Vale muito a pena ler a obra do livro do Schereber, que é uma autobiografia. Vale a pena ler com todos ele cuidado o texto do Freud, né, sobre o Schereber, sobre o caso Schereber, que é porque a gente consegue ver tudo isso aqui. A gente consegue ver os fenômenos, né, da ausência do nome do pai. A gente consegue ver em que momento que o presidente Schereber ele desencadeia, tá?
que é exatamente esse ponto aí, quando algo evoca aí de onde ele se reconhecer, ele passa a não se reconhecer mais diante de uma vacilação desse lugar. Por isso, presidente Schreiber, quando ele vai aí ao apelo da corte, né, assim, para ser nomeado presidente interino, e colocam aí, né, começa aí tudo isso. Quem é esse tal presidente Schreiber? Daniel Paul Schreiber, né, assim, quando algo aí vem para ele ter que dar sentido, significação fálica a esse lugar simbólico que ele vai ocupar frente à nação, algo ruim aí, e ele não consegue, não tem o nome do pai para dar conta desse ponto. E aí o que nós vamos ver são os fenômenos, né, de intuição delirante, alucinação, fenômenos de alteração corporal, da ideia de vida e de sexo, assim. É muito interessante ler, porque nós vamos ver todo esse percurso teórico aí dentro do caso clínico, tá? Então, resumo do desencadeamento. Então, para ter um desencadeamento, nós precisamos de ter ausência do nome do pai. Não tem como eu desencadear se eu tiver o nome do pai. Nós não vamos ter esse tipo de consequência, tá? Ausência do nome do pai, dissolução de um elemento estabilizador, que é a identificação. Isso que a gente estava falando, essa díade imaginária, se ela dissolve, né, essa identificação aí com que o sujeito tinha, ela cai, e ele não tem elementos simbólicos para dar conta dessa queda, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma causa aí, nós vamos ter um pré-desencadeamento. É isso que nós temos que saber. Se nós estamos aí no campo da psicose, às vezes o sujeito está no campo da psicose, mas não está, ele está estabilizado. Ou se nós estamos vendo, a gente começa a atender e fala assim, gente, já teve aqui no que ele está me relatando, nas coisas que estão acontecendo, né, nas informações que você tem, você fala assim, já houve aqui uma certa trinca nesse elemento aí da identificação com o qual ele se identificava, e se ele não tem o nome do pai para dar conta disso, o próximo passo é um desencadeamento, tá? E o terceiro elemento, então, que é essa operatividade de uma causa específica, ou seja, isso que ele falou ali no parágrafo anterior, a forclusão do elemento paterno. Ou seja, trincou, não se reconhece, e aquilo ali volta, requisitando dele uma postura que ele tivesse que dar significado a esse lugar ausente, esse lugar aí do desejo, o que é que a mãe quer, o que é que o outro quer de mim. Esse lugar é o lugar que convoca ele a desestabilizar, tá? Ou seja, a desencadear aí uma psicose. Então, percebam, por exemplo, vamos trazer o caso do Schreiber mais uma vez. Quando ele é convocado aí, né, a ser o presidente interino, isso já convoca, ele já faz ali, tem tanto essa questão do presidente interino, a questão de ser pai, né, que eles tentam ser, ele tenta ter um filho com a sua esposa. Quando algo ali começa a desestabilizar, ali onde ele estava assim, muito fixo, muito engessado, mas estava ortopédico ali, né, tava funcionando, né, aquele gesso ali segurava, né, se esse gesso começa ali a trincar, né, ele começa a não mais operar, né, de forma a estabilizar, né, esse sujeito naquilo que ele era. E a gente vai vendo isso, vai começando a ser isso com o Schreiber, vai começar
a ele não se identificar mais no cargo que ele era. Vem ali algo que pergunta aí, né? Que questiona aí, né? Quem é o tal presidente Schreiber? Quem é esse tal Daniel Paul Schreiber? Ali começa então a vir algo daquilo que ele não tinha capacidade para responder, e aí vem retornar aí no campo das alucinações visuais, corporais, auditivas, né? Uma intuição delirante, né? Que ele vai falar aí, que eu não vou dar spoiler do caso. E aí, então, a gente vê todo o desencadeamento, aquilo ali que não foi inscrito do lado de dentro, então vai retornar do lado de fora aí, porque não teve essa inscrição, tá? Então, percebam, a gente precisa de saber o que é isso para poder... a gente precisa de saber de se situar, porque na clínica, a clínica não vem ninguém falando que estrutura psíquica que tem, quais são os elementos que ele tem para responder. Então, a gente precisa de saber muito bem onde que tá, como está fazendo, né? E não é qualquer intervenção clínica que a gente pode fazer nas entrevistas preliminares. Porque se você faz uma intervenção que rompe com essa díade imaginária, ou que essa díade imaginária já fragilizada, você trabalha aí com essa causa operativa de uma causa específica, você desencadeia. Nossa, Yara, mas é perigoso. Mais perigoso é não saber, né? Mais perigoso ainda é não saber disso e sair fazendo como se tudo fosse possível dentro de uma análise. Não é, né? Precisa da gente estar bem advertido. Eu acho que a psicanálise trabalha sua ética exatamente porque ela sabe dos perigos que não ter ética decorre, né, da prática analítica. Então, é muito importante saber disso e se debruçar sobre a teoria e clínica da psicose, tá? Eu vou parar aqui, apesar desse já ter um pouquinho menos, são quase 18 minutos, porque no próximo nós vamos trabalhar um pouco a direção de tratamento aí da psicose, que é totalmente distinta da neurose, tá? Aquilo que vocês estudam sobre entrevistas preliminares, o tratamento, né? Geralmente é feito com base na neurose, tá? O da psicose, ele é totalmente diferente, tá? Não funciona a partir do discurso do analista, como a gente viu, não funciona aquela transferência freudiana que a gente viu. Funciona, existe sim uma transferência, mas é uma transferência erotômana, nós vamos ver daqui a pouco. Então, assim, ela é totalmente diferente, tá? Então, é preciso da gente se ater, sim, a quais são as manobras aí transferenciais, o que acontece aí dentro da direção de tratamento da psicose, correto? Então, nós vamos agora para essa terceira parte, nós vamos para a próxima parte, em que eu finalizo, então, com a direção de tratamento da psicose, correto? Até daqui a pouco, até mais.